Olá pessoal, como é que vão? Vamos dar início aqui a mais um tópico dentro da área da farmacologia, dentro da área de uso de antimicrobianos, né, antibacterianos, que a gente está falando agora primeiro. E a gente vai entrar numa classe de medicamentos que é muito utilizada clinicamente, que são os inibidores da síntese de parede. Dentro dessa classe, já dá para a gente entender, né? A parede celular é importante para a viabilidade da bactéria, e se a gente desestrutura aquela parede celular, a bactéria perde a sua estabilidade. Então ela fica menos, vamos dizer assim, menos sobrevivendo ao ambiente, né? O ambiente fica mais hostil para ela e a gente acaba gerando a morte dessa bactéria. A gente vai desestruturar a parede celular, a célula da bactéria vai romper, a bactéria vai morrer, porque ela vai ficar menos suscetível ao ambiente. Dentro dos inibidores da síntese de parede, a gente tem subclassificações. Essas subclassificações são as estruturas que vão dar essa subclassificação. E aí tá aqui as 4 grandes subclasses que vão estar dentro, tudo bem? Dos inibidores da síntese de parede, que também são chamados de beta-lactâmicos. Então, todos eles vão ter essa estrutura que vocês estão vendo aí, do anel beta-lactâmico, que é essa estrutura aí, um quadrado, tá vendo? É um ciclo com 4 átomos, 3 carbonos, sendo um deles uma carbonila. A gente consegue observar aqui, ó, vou botar a seta. A carbonila aqui, e um dos outros átomos desse ciclo com 4 átomos é o nitrogênio, né? Todos os outros eixos são carbonos. Isso é a característica de um anel beta-lactâmico. Esse anel beta-lactâmico ele é importante para ser identificado pela bactéria para que ela possa inserir na parede celular o antibiótico. Porque a ideia é o seguinte, vocês vão ver na frente que eu vou explicar já já esse efeito bactericida. A gente tem as pontes para a formação da parede celular, que são ligações entre açúcares e peptídeos, né? São os peptidoglicanos, que vão formar essas pontes formando a parede celular. O que esses antibióticos que têm um anel beta-lactâmico vão fazer? Eles vão imitar um peptidoglicano. E aí a bactéria vai fazer o seguinte, ela vai olhar o antibiótico e vai falar, é um peptidoglicano, deixa eu encaixar ele aqui na parede celular. E vai encaixar um antibiótico no lugar do peptidoglicano, né? Que faz a ponte cruzada com os açúcares. E qual o problema quando eu encaixar o antibiótico? Quando eu tentar encaixar o próximo peptidoglicano, ele não vai encaixar no antibiótico, porque o antibiótico não tem a mesma estrutura que o peptidoglicano, ele só é parecido. Então, isso faz com que você perca a estabilidade da parede celular e tenha esse efeito bactericida. Quais são os medicamentos que são enquadrados em beta-lactâmicos? Então, são esses 4 subclasses aí. São as penicilinas, as cefalosporinas, monobactâmicos e os carbapenêmicos, que a gente vai estar falando deles inicialmente, e depois a gente vai entrar em outros medicamentos que são também inibidores da síntese de parede, que são os glicopeptídeos e os lipopeptídeos. Então, na verdade, não são 4 classes de inibidores da síntese de parede, a gente tem 6. Mas esses 4 aí, a gente tem um aparecimento, né, dessa estrutura de anel beta-lactâmico bem característica, né? Os outros são faz a mesma coisa, mas não tem essa característica pesada de anel beta-lactâmico. Então, inibidores de síntese de parede são 6 classes, beta-lactâmicos são 4. E a gente vai falar deles, tá? Com calma. Todos eles, já vou adiantar para vocês. Depois vocês vão achar assim, Bruno, está indo muito rápido. Não é muito rápido, é que todos eles vão fazer o mesmo mecanismo de ação. Bruno, não estou entendendo. Então, por que eu tenho o mesmo mecanismo de ação por classes de medicamentos diferentes? Porque o espectro muda. Então, o que eu vou depois parar e frisar e conversando com vocês é o espectro deles mudando. Primeiro eu vou explicar o mecanismo de ação, vou falar o que eles geralmente fazem, quais são os mecanismos de resistência
para essas classes de medicamentos e depois eu vou entrar nelas: penicilina, cefalosporina, monobactâmico, carbapenêmico, os glicopeptídeos e os lipopeptídeos. E o que vocês vão observar é que dentro de cada uma dessas classes, o que muda são os espectros. E os efeitos colaterais, claro. Então, o mecanismo de ação de todos que eu vou falar agora são o mesmo. Inibidor da síntese de parede. Vai desestruturar a parede, impedir a renovação dela, e aí você tem o rompimento dessa parede. O que muda de um para o outro são as características farmacocinéticas, os mecanismos de efeitos adversos e o espectro, tudo bem? Então vamos seguir aqui. Vamos lá. Vou falar primeiro das penicilinas, que foram assim, uma descoberta aleatória, né? Alexander Fleming descobriu a penicilina. Como que ele descobriu a penicilina? Ele tinha uma cultura, né? Um meio de cultura de Staphylococcus aureus. Ele acabou deixando essa placa criar fungos, e o fungo que cresceu nessa placa com Staphylococcus aureus era o fungo Penicillium notatum. E o que esse fungo Penicillium notatum produzia? Produzia uma substância que matava o Staphylococcus aureus. Então ele observou que aonde tinha cultura de fungo, em torno dela criou aquele halo que a gente vê no antibiograma, onde não tinha o crescimento de bactérias. E aí, em vez de Alexander Fleming pegar, olhar a placa e jogar fora que estava fungada, ele prestou atenção na placa e observou que tinha alguma coisa diferente em volta da cultura de fungo, daquela colônia ali que foi criada. Ele viu que em volta dos fungos a gente não tinha o crescimento da bactéria. E aí os estudos iniciaram em cima desse fungo, onde em 1940 Chen e Florey identificaram a penicilina e ela foi introduzida na clínica. Mas tudo criou-se, né, a ideia com Alexander Fleming, né, com a penicilina G. E a gente consegue observar aqui, ó, olha o anel beta-lactâmico aqui, ó, bem no meio. Então vamos lá. Estruturas da penicilina e produtos da hidrólise enzimática. Isso aqui é importante, porque um dos mecanismos de resistência contra os beta-lactâmicos, já que o anel beta-lactâmico é importante, o que a bactéria pode fazer? Destruir o anel antes dele fazer o efeito dele. Então a gente vê duas estruturas aí que são cruciais para uma penicilina, que está ali, letra A e letra B. Letra B é o anel beta-lactâmico. E o outro, o letra A, seria um ciclo, né, ou um anel chamado de tiazolidinas, que geralmente está associado ao anel beta-lactâmico. Isso é uma coisa que a gente vai acabar vendo em algumas penicilinas de uma maneira em geral. Essas duas estruturas, uma junto à outra, o A e o B, configuram a penicilina a ela ser parecida com os resíduos de peptidoglicanos. Por isso que a bactéria vai utilizar a penicilina na síntese de parede. Só que as bactérias podem criar o quê? Mecanismos de resistência. Então a gente tem duas enzimas que podem degradar as penicilinas. Uma está o número 2, amidases. Então você tem ali uma amida, deixa eu botar uma seta para vocês verem aqui, ó, radical amida, uma carbonila com radical aminado, e eu posso clivar ali e formar um ácido aminopenicilânico. E uma enzima que é um dos mecanismos de resistência das bactérias, que é a produção dessa enzima, que é a penicilinase, ou beta-lactamase, também chamada, né? É uma enzima que ela vai desestruturar, se você ver o número 1 ali, o anel beta-lactâmico, que é a letra B. Então, se você olhar bem onde está a seta do número 1, você vê que essa penicilinase, ou beta-lactamase, vai destruir o anel beta-lactâmico e vai formar esse aqui, ó, o ácido penicilóico. E aí, o que acontece com esse ácido penicilóico? Se eu não tenho um anel beta-lactâmico, ele não vai funcionar. Ele não vai desestruturar, ele não vai ser incorporado pelas transpeptidases lá na minha parede celular, e eu não vou fazer o desarranjo, eu não tenho um efeito bactericida. Então, isso aqui é extremamente importante a gente conhecer a estrutura, porque as penicilinases, ou beta-lactamases,
são um dos mecanismos de resistência produzido pelas bactérias contra os fármacos que têm esse anel beta-lactâmico. Mecanismo de ação, então, das penicilinas, que serve para todos os outros que a gente vai estar falando até o final. Então, se vocês olharem, tem a parede celular. E ela é formada por isso aqui, ó, pontes cruzadas de peptidoglicanos com açúcares. Então, ó, azulzinho são açúcares, vermelhinho peptidoglicano. E você vê que eles vão formando pontes cruzadas. A ideia é que as enzimas chamadas de transpeptidases. Então, essas são as enzimas que vão pegar as penicilinas, todos os beta-lactâmicos, para poder serem inseridos ali no local das pontes cruzadas da parede celular. Então, uma das coisas que é importante da gente entender do mecanismo de ação bactericida das penicilinas, e de todos que a gente vai falar hoje, é que eles vão se ligar às transpeptidases e vão acabar interferindo na ação das transpeptidases. A gente acaba inibindo essas transpeptidases. E elas não conseguem fazer essas pontes cruzadas. Isso garante que a minha parede celular fique frágil, sofra ali um rompimento e eu tenho uma perda do equilíbrio hidroeletrolítico. Então, eu tenho uma hipertonicidade osmótica da minha bactéria e ela rompe. Eu tenho aí a morte da bactéria. Então, esse é o mecanismo de ação das penicilinas e todos os outros que a gente vai estar falando hoje. Então, isso é bem observável porque, ó, o nosso peptidoglicano, ele tem uma estrutura muito parecida com essa estrutura das penicilinas. Então, esse anel beta-lactâmico, ele é extremamente importante para a ação em cima das transpeptidases. Que as transpeptidases, elas são chamadas também de PLP, tá, gente? Proteína ligadora de penicilina. Então, o que vai acontecer? Tá aqui embaixo, ó. Vou botar seta, ó. A ligação da penicilina às transpeptidases, ok? Provoca o quê? A formação, impedem a formação das pontes cruzadas e causam o desarranjo da estrutura da minha parede celular. Então, o mecanismo de ação delas é causar esse desarranjo, inibindo, né, as PLPs ou as transpeptidases. O interessante é que, ó, isso a gente vai observar tanto nas gram-positivas quanto nas gram-negativas, que a diferença é o tamanho da parede celular e a composição. Tudo bem? Se vocês olharem, de rosa aqui embaixo, na membrana plasmática, estão as PLPs, ó. As transpeptidases estão aqui, tanto na gram-positiva quanto na gram-negativa. Se vocês observarem, a gente tem aqui esse bonequinho parecendo lá o Pac-Man, são as beta-lactamases ou penicilinases. Ou seja, são aquelas enzimas que vão quebrar o anel beta-lactâmico. Se você ver, eu tenho na gram-positiva e na gram-negativa. Então, como acontece o mecanismo de ação das penicilinas? No caso da gram-negativa, elas penetram, chegam até as transpeptidases e vão inibir as transpeptidases. Já na gram-positiva, ela tem que passar pela parede celular, chegar nas PLPs, está vendo o Pzinho aqui ligado nessa estrutura rosa? Aí sim a penicilina ela vai lá direto inibir as PLPs ou transpeptidases. Então interage com essa PLP, gerando a inibição de transpeptidases, causando essa lise bacteriana. Porém, a bactéria não quer morrer. Então ela vai estar provocando o quê? O aparecimento de mecanismos de resistência. Vamos parar e analisar isso aqui, que a próxima figura mostra os mecanismos de resistência. Olha só, as PLPs, né, as transpeptidases, estão lá embaixo na membrana. Primeira coisa de tudo, a penicilina ela tem que chegar até lá. Então, um dos mecanismos é não deixar ela chegar até lá. Resistência. Outro mecanismo, vamos supor que a transpeptidase mudou o plug
de ligação da penicilina. Penicilina é aquele plug achatadinho, a transpeptidase era achatadinha, encaixava perfeito. A bactéria fez uma mutação, mudou o local de ligação. Então, alterou a conformação da PLP. Ou seja, o plug que era achatadinho agora é redondo. Não entra mais, a penicilina não se liga mais. Eu tenho, por exemplo, bomba de efluxo. A penicilina não tem que entrar? Não tem que entrar para chegar até aqui? O que a bactéria faz? Ela cria um canal que joga a penicilina para fora. Então, nessa figura aqui, mostra todos esses mecanismos aqui de combate ao efeito das penicilinas, que está listado, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou passar para vocês verem qual é a definição de cada um e vou voltar para essa figura. Tá? Então, 1 fica bem claro, né? Beta-lactamases. O que as beta-lactamases fazem? Degradam o anel beta-lactâmico. Então, ó, inativação pelas beta-lactamases. Quem causa isso? Quem provoca o aparecimento de beta-lactamase para ser resistente ao antibiótico? Coco gram-positivo, Staphylococcus aureus e Streptococcus pneumoniae, Neisseria gonorreia e Haemophilus influenza. Essas bactérias fazem esse tipo de mecanismo de resistência. Mecanismo 2, alteração da ligação na PLP. Então, posso alterar a estrutura da PLP e o meu antibiótico não se liga mais a ele. Quem faz isso? Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae. 3, ausência de canais de porina. Olha que legal. 3, ó, canal de porina está aqui. 3. Se eu, porventura, não ter esse canal de porina, a penicilina não entra e não chega na membrana interna, na membrana plasmática. Então, aquelas penicilinas que são hidrofílicas precisam do canal de porina para entrar. A lipofílica não, mas a hidrofílica precisa. Então, essas que são hidrofílicas, se a bactéria, por exemplo, tirar os canais de porina da membrana externa, essa penicilina hidrofílica entra? Não, resistência. Se ela não entra, não chega na PLP. Tá? Aí quem faz isso? Pseudomonas aeruginosa. E, no caso, vamos supor que a penicilina não é hidrofílica, ela seja lipofílica e passa direto pela membrana externa, né, a parede celular. Está chegando lá na PLP, o que as bactérias produzem? Bomba de efluxo. Olha a penicilina, que é essa bolinha preta. Olha a bomba de efluxo aqui na direita. Ó. Vou botar uma seta para vocês verem. O que ela faz? Pega a penicilina e joga para fora. Ou seja, a penicilina entrou, quando ela vai chegar na PLP, você joga ela para fora e ela não consegue fazer o seu efeito. Então, ó, presença de uma bomba de efluxo, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli e Neisseria gonorreia. Então, tá aqui os mecanismos de resistência contra penicilinas. Muitos desses se repetem, tá, gente? Em outras classes e em outras classes, mesmo que a bactéria faça resistência, o medicamento consegue pular essa resistência. Vocês vão ver isso no decorrer do que a gente vai estar conversando. Vamos lá. Mecanismos de resistência que são mais comuns por bactérias. Ó. Produção de beta-lactamase. Quase todas produzem beta-lactamase. Então, se você tiver uma penicilina que é sensível a beta-lactamase, já sabe que uma série de doenças ela não vai conseguir combater. Permeabilidade reduzida. Tem algumas bactérias ali. Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus, Neisseria gonorreia, Pseudomonas aeruginosa. Alteração de ligação da PLP. Sítio-alvo, ó, Pseudomonas. Já dá para ver que a Pseudomonas é chata, né? Ela faz tudo, não é verdade? Por isso que ela é uma bactéria bem complicada e vocês vão ver lá quando eu falar do espectro de ação, entra a Pseudomonas como aquela cerejinha do bolo do uso dos beta-lactâmicos. Bruno, os beta-lactâmicos, eu só tenho um medicamento? Não, tenho vários que são enquadrados em classes, de acordo com a estrutura deles. Então vamos lá. Daqui para frente vai ser um pouco mais rápido, que entra aquela ideia toda do espectro, tá? Vamos lá. Penicilinas naturais, penicilina G, que é a benzilpenicilina, penicilina G, procaína, benzatina, que é a famosa benzetacil, penicilina V. Todas essas aqui são naturais. Olha a segunda classe. Penicilinas resistentes a beta-lactamases. Essa daqui já pode
ser utilizada mais, né, para aquelas bactérias que produzem beta-lactamases, penicilinases, né? Ó, penicilinas anti-estafilocócicas. Quem são elas? Meticilina, oxacilina e cloxacilina. A oxacilina eu via muito uso no hospital, tá? Muito. Bruno, essas aqui são penicilinas que tentam combater qual tipo de bactéria? Vamos lá. As naturais, o foco delas é bactéria gram-positiva, pouquinho gram-negativo. E você vai ver que quando eu vou utilizando as classes diferenciadas, o espectro ele vai alternando de positivo para negativo. Vocês vão ver isso mais na frente. Aminopenicilinas, ó, espectro estendido para gram-positiva. Ampicilina e amoxicilina. Carboxipenicilinas contra pseudomonas. E a ureidopenicilinas contra pseudomonas. Carbenicilina, ticarcilina, piperaciclina e mesilociclina. No hospital eu via muito ticarcilina e piperaciclina. Esses aí eram, bicho, diretão. Muito, muito, muito uso. E são medicamentos, tá, gente, que são tempo dependente. Então vamos falar um pouquinho delas aqui do espectro. Então tá aqui, ó. As classes na esquerda, a última coluna, o espectro. Segunda coluna, é muito absorvida ou não, tá? Se é pobre absorvida, não posso dar por via oral. Terceira coluna, resistência à beta-lactamase. Ou seja, se eu der essa penicilina, a beta-lactamase não destrói ela. A gente já consegue ver sim ou não. E a última, o espectro de ação. Então vamos lá. Penicilinas naturais, absorção ruim. Só a penicilina V, né? Que a gente tem o PEN via oral, né? Mas as outras são todas ruins. Ou seja, todas elas são por vias parenterais. Resistente à beta-lactamase? Não. Espectro de ação, gram-positiva, algumas gram-negativas, anaeróbios e espiroquetas. Bruno, resistente à beta-lactamase, oxacilina e cloxacilina, que tem uma absorção boa, tá? São resistentes à beta-lactamase? Sim. São utilizadas em que espectro? Staphylococcus aureus e Epidermides, que produzem beta-lactamase, porque a beta-lactamase não consegue degradar elas. Aminopenicilinas. Só as resistentes à beta-lactamase, tá, gente? São só essas aqui, tá? Só até marcar, só essas aqui. Todas as outras não são. Aminopenicilinas, ampicilina, amoxicilina, absorção ótima. Resistente à beta-lactamase? Não. O espectro é estendido. Quando, olha o que está escrito de vermelhinho aí, quando eu associo a essas inibidores de beta-lactamase. A gente conhece alguns, né? Um muito conhecido é o clavulanato, não é isso? Subactam, tazobactam, a gente vai falar deles lá na frente. Então, para garantir que essa resistência à beta-lactamase apareça, eu preciso usar, associado a essas penicilinas, do quadradinho azul para baixo, inibidores de beta-lactamase. Isso garante esse espectro estendido. Então, o espectro, você está vendo que vai pegando mais gram-negativa, das carboxiureidopenicilina também, ó, segue a mesma ideia, pegando principalmente pseudomonas e klebsiella. Então, essa é a variação. É aqui que a gente vai estar escolhendo qual é qual melhor para um paciente ou para outro. Porque vai depender do tipo de bactéria. Lembra aquele quadrinho que eu mostrei para vocês? Qual é o local, qual é o espectro, qual é tudo, para a gente saber se está tendo realmente ou não uma infecção? Então, é isso que a gente tem que saber. Então, em resumo, penicilinas naturais, G e V, espectro de ação gram-positivo, algumas gram-negativas, anaeróbio espiroqueta, está aqui, micro-organismos, não são resistentes à beta-lactamase. Então, já sabe que pode aparecer uma bactéria que produz beta-lactamase e esse medicamento não funciona. Farmacocinética, né? A gente tem a penicilina G cristalina, procaína e benzatina, a penicilina V, todas elas são IV e M, tá? A V que tem uma formulação oral, se distribui por vários tecidos, não chega no sistema nervoso central. A excreção é toda renal. Então, de novo, 10% por filtração, 90% por secreção tubular. Isso aqui é legal. Geralmente, a gente fala sobre insuficiência renal que tem a ver com a filtração glomerular. Elas não, são por secreção tubular. Então, paciente possivelmente com uma insuficiência renal por filtração glomerular,
não vai ter interferência no uso das penicilinas. Agora, você falou, Bruno, que não chega no sistema nervoso central. Sim, a não ser que o paciente tenha, aí está bem escrito aqui, ó, exceto na meningite. Então, olha aqui, ó, penicilina G passando pela barreira hematoencefálica. Penicilina G no plasma. Está alta e vai caindo. Paciente tem meningite? Não. Ó, LCR normal. Líquido cefalorraquidiano normal. Quanto de penicilina chega no sistema nervoso central? Olha a bolinha vermelha lá embaixo. Quase nada. 0,1 miligrama por ml chega. Muito pouco. Agora, olha a linha roxa. Paciente com meningite. De 0,1 vai chegar, ó, 3. 30 vezes mais. Mostra que em condições normais ela não chega, porém, paciente com meningite a gente consegue chegar lá. Então, por exemplo, ó, animais com meningite por Escherichia coli. Pode tratar com penicilina G, se ele já tiver com a meningite. Por quê? Você tem os buracos nas meninges, então o medicamento agora consegue penetrar. Vamos lá. Penicilina G e associações, tá? São as formulações. Dependendo da formulação, o tempo de meia-vida muda. Então, ó, penicilina G cristalina, é solúvel. Então, ela vai durar 4 horas de tempo de meia-vida, dado por via intramuscular. Penicilina G procaína, é uma formulação diferente. Faz com que ela seja distribuída por mais tempo. Ó. Uma injeção intramuscular dura o tempo de meia-vida aí, né, o tempo de vida, né, dela de 24 horas. Olha a penicilina G benzatina, pode chegar a 7 dias. Então, uma injeção semanal ou quinzenal, dependendo do tratamento, consegue alcançar o efeito esperado com a penicilina G benzatina. Por quê? São formulações diferenciadas que podem formar depósito e serem absorvidas de maneira bem lenta. Então, vamos falar aqui das indicações da penicilina G, que a gente veio conversando, né? Então, ó, cocos gram-positivos, pega legal, ó, pneumonia pneumocócica, pega aqui, ó, gonorreia, né, uma IST, Neisseria gonorreia, Neisseria meningite também, pega sífilis, aqui, ó, os espiroquitas, tá vendo? Então, a gente tem aí bastante uso. Porém, se alguma dessas bactérias produzirem beta-lactamase, esquece. Já não vai servir mais. Então, indicações das penicilinas, né, que a gente viu aqui, ó, penicilina G e V, que são as naturais, que está na segunda coluna, tá? A terceira coluna é quando na primeira não funciona, tá? Mas o que a gente quer ver agora é a segunda coluna. Vamos lá, pneumonia, penicilina G, meningite, todas as condições que eu falei com vocês, ó, tá aqui, ó. Primeira escolha, penicilina V ou G. Tá? E vai funcionar. Se essas bactérias produzirem beta-lactamase, a gente vai para a segunda escolha. Tá? E aí vou falar para vocês uma verdade. Essas bactérias já produzem praticamente, devido ao uso excessivo de penicilinas ao longo dos anos na clínica, elas já produzem beta-lactamase. Tá? A chance de não funcionar é real. Tá? Não quer dizer que seja alta, né? Mas ela é real. Penicilinas resistentes à beta-lactamase, penicilina, oxacilina e cloxacilina. Elas são resistentes porque a estrutura delas bloqueia o acesso ao anel beta-lactâmico. Então, são resistentes a penicilinases, né, ou beta-lactamase, porém, alguns micro-organismos estão se tornando resistentes a essas que já são para resistência. Então, por exemplo, existe um grupo de Staphylococcus aureus que são resistentes a essas penicilinas que já são para resistência. Isso a gente chama de Staphylococcus aureus resistente à meticilina de MRSA. MRSA. Tudo bem? Geralmente também resistente a cefalosporina e a ciprofloxacina, e a alternativa que a gente tem é a vancomicina, que a gente vai ver mais no finalzinho. Usos dessas que são resistentes a beta-lactamases, ó. Infecção por estafilococcus, que não seja resistente a essas também, né?
que pode ter impetigo, celulite, furunculose, broncopneumonia, osteomielite, meningite, sepse, abscesso, artrite séptica, endocardite, que tem os estafilococos, a gente pode estar utilizando essas aí. E eu via bastante uso no hospital. Porém, em alguns casos apareciam outras bactérias e as cepas resistentes a essas que já são para resistência. E aí, muitas das vezes, a gente utilizava as aminopenicilinas. E essas aqui, gente, posso falar com grande realidade, fora do ambiente hospitalar, são as mais utilizadas. Tá? Muito mesmo utilizadas. Principalmente a amoxicilina, né? Muito conhecida. Boa absorção, ela é resistente? Não, mas eu tenho que associar inibidores de beta-lactamases aqui, ó. Além da penicilina, ácido clavulânico, subactam ou tazobactam. Isso amplia o espectro. Por isso que elas são de espectro estendido, com a associação. Então, consegue pegar aí bastante bactérias gram-negativas também. Então, meningococo, listéria, enterococcus, H. pylori, streptococcus viridans, Neisseria gonorreia, salmonella, pseudomonas. Olha a pseudomonas aí. Indicação clínica das aminopenicilinas. Ó, infecção do trato respiratório, streptococcus pyogenes, pneumonia, Haemophilus influenza, parasinusite, otite, bronquite, epiglotite, faringite. Infecção de trato urinário, enterobacteriácea e Escherichia coli, meningite, endocardite, infecção por salmonella e por Neisseria gonorreia. Todas essas são indicações que servem. Agora a gente vai chegar nas penicilinas contra pseudomonas. Por quê? Pseudomonas a gente viu que ela pode fazer vários mecanismos, né, de resistência. Bruno, por que você não vai falar dos bloqueadores, né, inibidores da beta-lactamase antes de falar desses antipseudomonas? Porque, além das aminopenicilinas, as antipseudomonas a gente também faz associação. E eu via muito no hospital, direto. Então a gente tem a ticarcilina, carbenicilina, piperaciclina e meslociclina contra pseudomonas. Tá? E essa contra pseudomonas aumenta mais ainda quando a gente associa, tudo bem, um inibidor de beta-lactamase. Bruno, está escrito aminoglicosídeo. Em um outro dia a gente vai discutir os aminoglicosídeos, mas eu vou falar que é uma associação terapêutica muito utilizada no hospital. Aminoglicosídeo com penicilinas. Aí vocês vão entender já por quê. Mas antes de falar disso, eu quero falar para vocês dos inibidores de beta-lactamase. E aí tem um gráfico muito legal mostrando isso. Esse gráfico mostra o tempo e o número de bactérias que estão vivas. E tem 4 condições, 4 curvas. Preta, sem medicamento nenhum. A quantidade de bactérias aumenta. Azul, só usei o ácido clavulânico. Ou seja, só usei o clavulanato, que é inibidor de beta-lactamase. Inibidor de beta-lactamase mata a bactéria? Não. Só bloqueia a resistência, ela continua se multiplicando. Só usei a amoxicilina. Essas bactérias são resistentes. O que vai acontecer? Elas vão demorar mais tempo, mas elas vão crescer. Porque elas criaram beta-lactamase e estão degradando a amoxicilina. Olha a linha rosa. Estou dando amoxicilina com clavulanato ou ácido clavulânico. Estou bloqueando a resistência e deixando a amoxicilina funcionar. Então, isso faz o quê? Amplia o espectro. Então, consigo pegar estafilococcus resistente, Haemophilus, Klebsiella, bacteroides, todos eles que produzem beta-lactamase, eu consigo pegar quando associo ou clavulanato, ou subactam, ou tazobactam. Eu via bastante no hospital. Amoxicilina com clavulanato, piperaciclina com tazobactam e tinha algumas associações de ampicilina com subactam. Então a gente tinha essas 3 associações para o efeito inibidor de beta-lactamase. Como eu falei para vocês do aminoglicosídeo, por que é interessante também fazer associação com o aminoglicosídeo, não só com o inibidor de beta-lactamase? Porque eu não tenho só a beta-lactamase como mecanismo de resistência. Eu tenho outros. Então isso faz com que eu precise adicionar outros fármacos para melhorar o perfil de atividade da penicilina. E a penicilina ajudar outros fármacos. Então, um exemplo disso
é quando eu tenho resistência, por exemplo, a aminoglicosídeo. O Enterococcus fecalis, o que ele faz? Ele não deixa o aminoglicosídeo entrar. E o aminoglicosídeo, ele vai atuar onde? Lá no ribossoma. Então, por que eu associo o aminoglicosídeo com penicilina? A penicilina vai fazer um monte de buraco na parede, e agora que ela fez um monte de buraco na parede, o aminoglicosídeo consegue entrar e consegue destruir a bactéria. Então, eu tenho um efeito sinérgico entre eles nessa associação terapêutica. Vamos lá, ó, efeitos adversos. Isso aqui a gente tem que prestar atenção. Tem que controlar em cima do uso nos nossos pacientes. Primeira coisa de tudo, tem pacientes que são alérgicos a penicilinas. Então tem que tomar cuidado. Tem uma chance grande, né, de aparecer paciente alérgico a penicilina. Outra coisa, penicilina pode causar diarreia nos pacientes. Outra coisa, a longo prazo pode causar nefrite. Além de toxicidade hematológica, neurotoxicidade e toxicidade cardíaca. Então, são cuidados que a gente tem que tomar e tipos de paciente que tem que prestar atenção para o uso das penicilinas. Então, vamos lá falar delas aqui. Reações de alergia. 5 a 10% dos pacientes têm. Qual o tipo de alergia que aparece mais? Geralmente é com peniciloil, que é o metabólico. E menor com penicilinato, no caso da penicilina G. Mas pode acontecer. Tudo bem? Então, ó, essa reação pode ser imediata e acelerada por imunoglobulina E ou tardia. A imediata é anafilaxia, hipotensão, choque, broncoespasmo. Acelerada também. Agora, a tardia é erupção cutânea, urticária. E aí, às vezes, não dá o broncoespasmo, porque é um efeito tardio. Como que eu vou prevenir isso? Sabendo se você tem alergia à penicilina. Como? Ou você já entrou em contato, ou fez um teste. Tá? Como é que eu trato essa alergia à penicilina? Primeiro de tudo, tira ela e dá antialérgico. Que aí você vai resolver o processo alérgico da penicilina. Efeitos adversos. Além da alergia, como eu falei para vocês, ó, distúrbios gastrointestinais, náusea, vômito, diarreia, dor no local da administração, por isso que algumas são aplicadas junto com anestésicos locais. Outra coisa que é importante a gente acompanhar, ó, eu já vi isso aqui, flebite, tromboflebite por via intravenosa. Tá bom? Isso aqui eu já vi acontecer. Tem que tomar cuidado. Alteração da flora, né, podendo causar uma superinfecção, neurotoxicidade, hepatotoxicidade, nefrite, principalmente com a meticilina. Ela é pouco utilizada, mas com a meticilina. Alteração da agregação plaquetária. Olha paciente que tem problemas de coagulação. Penicilina G, carbenicilina, piperaciclina e ticarcilina causam esse efeito antiagregante plaquetário. Hiperpotassemia, acúmulo de potássio, penicilina G potássica, podendo causar arritmia. Já dá para pensar em alguns grupos de pacientes que não podem estar utilizando algumas penicilinas ou usar com bastante atenção. Problemas relacionados ao uso não racional de medicamentos. É basicamente o aparecimento de o quê? Bactérias resistentes. Tá? Então, ó, 90% dos estafilococos, tanto no hospital quanto fora do hospital, produzem beta-lactamase, porque foi usado excessivamente. A gente tem Staphylococcus aureus resistente à meticilina, MARSA. A gente tem agora cepas de hemófilos influenza e Neisseria gonorreia e pneumococos que produzem beta-lactamase e não produziam. Olha outra condição de aparecimento de infecções oportunistas e superinfecções. As penicilinas alteram a flora bacteriana. Então, as bactérias estão lá vivendo em harmonia. Aí você vai lá e mata um montão de bactéria. Aquelas que estavam com uma população baixa começam a fazer o quê? Se multiplicar. Vai que aquela é patogênica e consegue gerar uma infecção braba. Você pode estar fazendo aparecimento de uma infecção não desejada no paciente. Vamos lá, esquemas de administração. Isso varia, tá, gente? Isso aqui é uma ideia. Tá aqui os fármacos.
as naturais, as resistentes, né, a beta-lactamase, de espectro ampliado, dose diária, via o intervalo posológico em média e o tempo de meia-vida delas. Isso aqui varia, tá? De paciente para paciente, tá, gente? Varia bastante. Eu, por exemplo, via bastante dripping, né, de piperaciclina com tazobactam no hospital. Preparava lá 24 horas e administrava durante 24 horas. Tá? Pegava lá uma dose alta, 24 gramas, 18 gramas que a gente via. Né? E aí, de tempo em tempo, ia trocando a bolsinha lá, ia mantendo a concentração dessas penicilinas sendo utilizadas. Essa tabela aqui, eu só trouxe para vocês para mostrar essa parte aqui que não tinha lá na outra tabela, que é o pico. Quanto tempo você demora para alcançar a concentração plasmática mais alta? Principalmente para situações de infecção de cavidade oral, muito utilizada na odontologia. Então, se você vê, elas chegam rápido, tá? O pico em 1 hora, algumas chegando a talvez 3 horas, né? Mas é rápido. Isso é bom, porque você garante um ataque rápido às bactérias. Indicações na odontologia: infecções orais, bucal, placa bacteriana, supragengival, gengival, e outras indicações, né, que aí foge da odontologia. A odontologia é só o primeiro. Infecção óssea, respiratória, endocardite, infecção urinária, queimadura, gonorreia. Bruno, e o paciente que é alérgico à penicilina? A gente vai ter que trocar a penicilina por outras classes que a gente vai ver em outros momentos, outras aulas, outros vídeos. Algumas doses usuais para a gente fechar as penicilinas, e aqui tem alguns nomes, tá vendo aqui, ó, né, de comerciais aqui para vocês terem noção que existem. Segunda classe de beta-lactâmicos que a gente tem. Cefalosporinas. Bruno, por que é beta-lactâmico? Olha lá no meio o anel beta-lactâmico. Aqui. Então, o que muda dela para as penicilinas? O ciclo A, que na penicilina era 5 átomos, aqui tem 6, e esses radicais aqui, ó, R1 e R2, que vão mudar as gerações das cefalosporinas. Como tem anel beta-lactâmico, ela pode sofrer ação de beta-lactamases, tá? Também chamadas de cefalosporinases, que aí foca na ideia da cefalosporina. Elas são classificadas em gerações, tá? De acordo com o que elas foram aparecendo no mercado, claro, e o espectro. Você vê que vai, da primeira geração à última, vai ampliando, abrindo o leque de alternativas para combater as bactérias. Então, a primeira geração, cefalexina e cefazolina, muito ativa contra gram-positivo. É muito parecido, tá? Com o que a gente viu nas penicilinas, que tem essa ampliação, tá? Esse deslocamento de positiva para gram-negativa. Primeira geração, estafilococcus, streptococcus, que não produz beta-lactamase, né? Efeito mínimo em gram-negativa. Segunda geração, cefuroxima, menor cobertura contra gram-positivo. Tá vendo que eu estou deslocando de positivo para negativo, né? Maior resistência à cefalosporinase. Então, maior resistência à beta-lactamase, a cefuroxima. Terceira geração, cefotaxima, ceftriaxona muito utilizado, ceftazidima, eu vi uso no hospital, e a cefoperazona. Mínima cobertura em gram-positiva, deslocando quase tudo para gram-negativa. E essas de terceira geração conseguem atingir o sistema nervoso central. Quarta geração, cefepima. Extremamente guardada para situações importantes, porque ela é eficaz contra micro-organismo positivo e negativo. Pega geral. E também é resistente à beta-lactamase. Então, esse que é o espectro de ação das cefalosporinas. Vamos lá. Mecanismo de ação. Inibição da síntese. É o mesmo que a gente viu na penicilina. Efeito bactericida. Resistência. Os mesmos. Olha lá. Alteração da PLP, permeabilidade, beta-lactamase, né, no caso, cefalosporinase, que é específico para cefalosporina. Os mesmos mecanismos de resistência e o mesmo mecanismo de ação. Primeira geração.
tá? Cefazolina e cefalexina e a cefadroxila. Eu só vi os 2 primeiros, tá? A última eu vi muito, acho que eu vi talvez uma vez o uso delas. Espectro de ação, gram positiva, bastante, pouco gram negativa. Mas lembrando, gram positiva sem produção de beta-lactamase. Vamos lá. Muito ativa contra cocos gram positivos, ativa contra poucos gram negativos. Não pega, isso é importante, ó. Pseudomonas, enterococos, proteus, enterobacter, citrobacter. Não é ativa contra a Brucella fragilis. Não atravessa a barreira hematoencefálica. Bruno, se não é ativo com um monte de coisa, só pouca coisa, para que eu uso? Aí tá aqui embaixo, vou botar de rosa. Geralmente em profilaxia. Então, por exemplo, o paciente vai fazer uma cirurgia, geralmente ele faz o uso desses medicamentos antes da cirurgia, para ter uma cirurgia menos contaminante, tá? Então, indicações clínicas, ó, infecção por estafilococos de pequena ou média gravidade, furúnculo, celulite, alternativa à penicilina. Infecção urinária não complicada em gestante, o que atinge bastante as vias urinárias, a cefalexina. Cefazolina, somente para profilaxia. Tá? Eu só vi uso para profilaxia até hoje. A cefalexina que tem mais uso. Segunda geração. Daqui eu só vi mesmo uso a cefuroxima, que o Zinacef é via venosa e o Zinat é via oral. Os outros, pouquíssimo uso. Bruno, e o espectro? Tá vendo que está saindo da positiva e indo mais para a negativa. Indicação clínica. Aí entra aquelas indicações dos gram negativos. Sinusite, otite por Haemophilus influenza, né, que são produtores de beta-lactamases, infecções anaeróbias mistas, peritonite, diverticulite, tratamento de pneumonia por Klebsiella, Haemophilus influenza, a cefroxima pega. Terceira geração. Da terceira geração que eu vi realmente uso é a ceftriaxona e o último, ceftazidime. A ceftriaxona então é direto. Espectro. Tá vendo que gram positivo tá ficando para trás e tá entrando os gram negativos. Tá entrando, ó, pseudomonas, proteus, tá pegando outras que não pegavam, né? Indicação clínica, infecção grave, pseudomonas, gonorreia, meningite, endocardite e sepse. Tá? São indicadas. Quarta geração, só tem cefepima. É a que tem o espectro gigante, positivo e negativo. Então, tratamento geralmente, isso aqui é importante marcar. Pacientes com infecção grave respiratória, urinária, ginecológica, pele e tecido, causada por enterobactérias e pseudomonas. Sepse usa. Então, a gente tem bastante uso da cefepima no hospital. Pacientes graves. Vamos lá, como é que eu uso elas? Aí aqui são todas, tá bom? Todas. A maioria delas não chega no sistema nervoso central, só da terceira geração para frente. Então a gente tem que analisar quais que vai ser utilizada dependendo da infecção. A administração pode ser IVIM ou oral, algumas são por via oral. Distribuição espalha pelo corpo bem, distribuição pelos líquidos corporais. Sistema nervoso central, terceira geração para frente. Todas atravessam a placenta, então vai chegar na gestante, no bebê da gestante. Eliminação. Secreção tubular ou filtração glomerular, onde eu preciso fazer ajuste de dose no paciente que tem insuficiência renal. Isso é importante. Excreção biliar, algumas têm, como a ceftriaxona, e ela é alternativa ótima para ser utilizada em paciente com insuficiência renal. Por quê? Ela é principalmente eliminada pela bile. Então, a insuficiência renal não mexe no ajuste de dose da ceftriaxona. Vantagens terapêuticas. Então, aqui só um gráfico, uma imagenzinha bem legal que eu achei interessante isso aqui, para falar algumas informações cruciais
das cefalosporinas, tá? Então, esse gráfico, essa figura, perdão, fala da primeira, segunda, terceira e quarta geração e pontos altos delas. Então, ó, cefazolina, geralmente utilizada em situações em que eu tenha problemas nos ossos, ela penetra bem nos ossos. Cefalexina, pode ser dada por via oral, muito boa contra infecções respiratórias e urinárias. Segunda geração. Então, assim, vem vendo as informações todas delas ali, que são informações que são interessantes. Ó, por exemplo, cefotaxima, chega no sistema nervoso central. Ceftazidima, contra pseudomonas. Ceftriaxona, que faz mais coisa. Cefepima, contra pseudomonas. Então, tem ali as informações, algumas informações de vantagem terapêutica de usar cefalosporina. Efeitos adversos. Repetem-se alguns das penicilinas. Então, por exemplo, paciente que tem alergia à penicilina pode ter alergia à cefalosporina. A gente chama de alergia cruzada, mas a chance é menor. Distúrbios gástricos, mesma coisa. Tromboflebite, dor, mesma coisa que a penicilina. Toxicidade renal, mesma coisa. Problemas de coagulação, ó. Hipoprotombinemia e distúrbios hemorrágicos. Ó, cefamandol, cetotetano e a sulfaperazona. A gente consegue reverter isso dando vitamina K. Efeitos tipo de sulfiram, com acúmulo de acetaldeído. Elas podem estar causando também. E elas se enquadram também, né, em superinfecção. Tá? Mas isso a gente consegue, né, observar nas cefalosporinas de segunda e terceira geração, que tem pouca atividade contra as gram-positivas. E aí sim, pode ter mecanismos resistentes e fungos que podem se proliferar com o uso dessas cefalosporinas. Outra classe que a gente tem de beta-lactâmicos são os monobactâmicos e escarbapenêmicos. Vou falar deles juntos aqui. Uso mesmo grande hospital, eu vi muito carbapenêmico. E olha, todos os dois têm um anel beta-lactâmico, ó. Aqui e aqui. Astrionam, imipenem com cilastina, que eu vou explicar que tem uma ideia bem legal. Meropenem e ertapenem. Então vamos lá. Espectro de ação desses caras aqui. Olha o tamanho do espectro. Pega quase todo mundo. Positiva, negativa e anaeróbio. Ou seja, esses medicamentos são aqueles com espectro largo. Não são inativados por beta-lactamases, ou seja, são resistentes. Algumas bactérias ainda produzem, aí sim, né? Metalolactamases ou carbapenemases, que aí os carbapenêmicos sofrem com essas. Tá? Tem algumas bactérias que conseguem ainda produzir isso. Indicações clínicas são as situações mais graves. Ó. Infecção hospitalar grave, por mais de um tipo de micro-organismo, infecções por anaeróbios, pós-operatória, respiratória, urinária, ginecológica, osteoarticular, intraabdominal, um monte de tipo de situação clínica eles podem ser utilizados. Bruno, você falou que existe ali uma substância que é utilizada junta com o imipenem, que é a cilastina. Então tá. Esses fármacos têm uma eliminação renal alta. Então prestar atenção em pacientes com insuficiência renal. Porém, muitos deles têm uma eliminação renal através por secreção, como o imipenem. Então, ó, o imipenem ele sofre hidrólise enzimática pela dihidropeptidase 1, que está aqui no túbulo proximal. Ó. Então, para ele não ser hidrolisado e durar menos tempo após ser filtrado, eu administro junto com o imipenem a cilastina. Ela vai inibir essa dihidropeptidase e o imipenem vai durar mais tempo. O tempo de meia-vida dele vai aumentar. Então a gente consegue ver aqui, ó, imipenem com cilastina, tempo de meia-vida 1 hora. Mas a gente consegue ampliar, né, por causa da cilastina, esse tempo de meia-vida aí.
Via oral, via IV e IM, meropenem também, o ertapenem é só IV, e está aqui mais ou menos a dose, tá? Bruno, e os monobactâmicos, que é o Astreonan? Ele é muito, o foco dele é diferente dos carbapenêmicos. Bactérias gram-negativas, Pseudomonas e Serratia. Não, esse aqui não tem, tá? Não tem beta-lactamase contra o monobactâmico. Ele não é hidrolisado pelas beta-lactamases e não tem ação em gram-positivo e anaeróbio. Então, o foco dele é gram-negativa. Então, a indicação clínica toda dele é infecções graves por bacilos que produzam beta-lactamase, né? Gram-negativos. Então, infecção urinária, pulmonar, sepse, intraabdominal, meningite, por gram-negativo, o monobactâmico funciona muito bem. Efeitos adversos. Carbapenêmico, náusea, vômito, diarreia, convulsão. O meropenem causa menos convulsão. E outros efeitos, né, raros. Monobactâmico, flebite, dor, edema, é muito comum. Alergia, aparecimento de superinfecções pelo monobactâmico. E os outros efeitos que a gente já falou antes. Diarreia, náusea, vômito, né? Plaquetopenia, olha aqui, é importante, ó. Pode gerar alteração e distúrbios de coagulação. Olha aqui, ó, elevação de transaminases, pode alterar o exame clínico aí de atividade hepática pelo uso do monobactâmico. Para fechar, a gente vai falar das duas classes que são utilizadas assim em última escolha. Penicilina não deu certo, cefalosporina não deu certo, a gente vai para quem? Carbapenêmico e monobactâmico. Não deu certo, só tem esses dois aí. Só tem os glicopeptídeos e lipopeptídeos. Tá? São as últimas opções. A gente segue a ordem. Penicilina e cefalosporina. Não deu certo, carbapenêmico e monobactâmico. Não deu certo, glicopeptídeo e lipopeptídeo. Então a gente tem aqui, ó, vancomicina, muito conhecida, tecoplanina também, a avoparcina e dalbavancina eu não vi muito uso não, tá? Não vi, na verdade não vi uso, mas os dois primeiros eu vi. E a daptomicina eu via muito uso no hospital. Vocês vão entender já já, eu falando mais na frente para vocês. Então vamos lá. Vancomicina faz o quê? A mesma coisa do que a gente vem falando até agora. Todos eles impedem a ligação das pontes cruzadas lá através de açúcares e peptidoglicanos. Espectro de ação da vancomicina. Positiva, alguns anaeróbios e outros. Não tem negativo aqui, ó, tá vendo? É gram positivo. Então, bactericida para cocos e bacilos gram positivos, anaeróbios e aeróbios. Particularmente muito utilizada para estafilococos resistente à beta-lactamase. Ou seja, muito utilizada para Marsa. Marsa. Tudo bem? Enterococos, pneumococos, cocos anaeróbios, Chrysobacterium meningosepticum, serve. Tá? Indicações clínicas. Sepse endocardite por estafilococos, Marsa. Endocardite para pacientes alérgicos à penicilina. Meningite, pneumonia, osteomielite, celulite, abscesso, meningoencefalite. Se vocês pararem para pensar, os usos, indicações clínicas são os mesmos da penicilina até aqui. O que muda é as cepas resistentes. E aí, até aqui, a gente vai aumentando a eficácia contra cepas resistentes. Endocardite estafilocócica, né, sem prótese. Endocardite com prótese. Sepse meningite por listéria monocitógenes. Outros usos. Profilaxia de endocardite pós-operatória. Meningoencefalite. E paciente granulocitopêmico febril por pseudomonas, ou seja, contra pseudomonas. Vamos lá. Vancomicina. Por via oral, ela não vai servir, então ela é IV, lenta, 1 grama por 1 hora, ou seja, a infusão ela é lenta. Via oral somente para enterocolite, mas não tem tanta eficácia assim. Na enterocolite tem,
mas para outras situações não vai servir. Excreção totalmente renal, ou seja, aí vou frisar, ó, paciente com insuficiência renal, preciso corrigir a dose da vancomicina. Para quê? Para evitar os efeitos adversos que são complicados. E eu já vi paciente com esse efeito colateral aqui no hospital por causa de vancomicina, tá? Síndrome do homem vermelho. Paciente todo vermelho por causa de vancomicina. Ela causa calafrio, febre, flebite, tá vendo que é muito parecido com os outros. Síndrome do homem vermelho. Por quê? Por que tem que aplicar devagar? Se aplicar muito rápido, libera estamina. E aí o paciente fica todo vermelho, parecendo que está com alergia. Erupção cutânea. Outro sintoma comum, ó. Ototoxicidade, tá? Lesão de cóclea lá, o paciente vai perdendo a audição. E nefrotoxicidade, que é aumentada quando é dado junto com os aminoglicosídeos que já vão causar essa nefrotoxicidade a longo prazo. Bruno, beleza, vancomicina é minha alternativa final. Não tem mais nada para essas bactérias aí. É isso? Não. Existem bactérias que são resistentes à vancomicina. Aí que o negócio fica brabo. Porque a partir da década de 90, apareceram estafilococos resistentes à vancomicina, que a gente chama de Varza. Alguns enterococos fecalis também são resistentes à vancomicina. E aí? São resistentes à vancomicina e um monte de outros medicamentos. Nesses casos aqui, a gente vai estar usando as outras opções, que são os lipopeptídeos, ou a gente pode estar utilizando também, tá, a tecoplanina. Também a tecoplanina, porque ela é mais sensível nos efeitos colaterais que a vancomicina. Então, o espectro de ação é igual ao da vancomicina, não é dada por via oral, menor irritação, tempo de meia-vida é maior, o clearance renal é mantido e a toxicidade renal também e auditiva é menor que a vancomicina. Era um medicamento que eu via muito uso no hospital, tá? Ela é uma alternativa à vancomicina por causa dos efeitos colaterais, tá? Então, indicação igual à vancomicina, infecção por estafilococos, por marza, enterococos, streptococos, colite pseudomembranosa e na profilaxia de endocardite. Seguem os mesmos padrões da vancomicina, só que menos efeitos colaterais. São mais brandos. Vamos lá. Erupções e urticária em menor grau, febre, redução da audição menor, nefrotoxicidade menor, pode causar uma leucopenia transitória. Isso aqui é importante, a gente monitorar o paciente para saber se acontece isso. Contraindicada em gestante e nutriz, tá? Mas isso tem que ser julgado pelo prescritor. Porque se o benefício for maior do que o risco de causar nefrotoxicidade e neurotoxicidade fetal, se for salvar todo mundo, geralmente vai ser prescrito. Outros medicamentos aqui dessas classes também, dos glicopeptídeos, tem a avoparcina. A avoparcina, a dalbavancina e a oritavancina, eu não vi uso aqui não, tá? Não vi. Isso aqui é coisa que está no livro, eu estou colocando para vocês. Menor potência contra gram positivo, ação contra gram positivo, né, intestinal. Essa aqui é utilizada em boi, tá? Então é um problema que a gente tem, da gente estar ingerindo carne bovina com avoparcina. Já a dalbavancina e a oritavancina são utilizadas aí sim, né, em humanos. Ação contra gram positivo, marza, enterococos, pneumococos. Tem ação contra a Varza, então tá aqui a alternativa contra a Varza, ó, uma das alternativas. Tá? Contra estafilococos resistente à vancomicina, mas não ao enterococos. Tá? Só ao estafilococos resistente à vancomicina, eles são alternativa.
Tempo de meia-vida longo, com administrações ou diárias ou semanais, dependendo do tipo de medicamento. Indicação: infecção de pele, sepse por estafilococcus na oritavancina, infecção de pele e celular subcutânea, a dalbavancina. Para fechar aqui, os lipopeptídeos, que é a daptomicina. Esse aqui, então, era guardado a 7 chaves lá no hospital para ser utilizado em situações específicas, tá? Mas tinha uso. Uso deles. Aí, pasma aqui, ó. Por que eles eram guardados, ó? Por que ele era guardado? Marsa igual a vancomicina. Streptococcus epidermidis, potência 2 vezes ou 4 vezes maior que a vanco e a teicoplanina. E enterococcus resistentes à vancomicina, a daptomicina tem ação. Então dá para pegar aquele enterococo que fugiu na dalbavancina, a gente consegue pegar ele com a daptomicina. Espectro de ação, gram positivo. O antibiótico de maior potência bactericida entre estáfilos e enterococos que são resistentes à vancomicina. Então, a última alternativa da resistência de tudo é a daptomicina. Tá? Se ela não funcionar, gente, não tem alternativa. Ela faz as mesmas coisas, tá, gente? Mesmas coisas, só tem uma outra coisinha que eu vou falar para vocês. Inibe a síntese de peptidoglicano, inibe a síntese do ácido lipoteicoico, ou seja, mata a bactéria em 60 minutos após a aplicação. E a daptomicina tem esse efeito aqui que é muito legal. Ó. Tem efeito pós-antibiótico de 1 a 6 horas após não ter mais daptomicina. Então ela consegue ampliar o seu efeito aí por algum tempo a mais. Não é absorvida por via oral, é só IV. Interação medicamentosa pode se aparecer com ligação à proteína plasmática, 94%. Não chega no sistema nervoso central, a não ser que a gente tenha uma meningite, né? Clearance renal de 86%, então ajuste de dose em paciente com insuficiência renal é importante com a daptomicina. Então, a daptomicina é o nome comercial Cubicin, né? Medicamento guardado na geladeira, refrigerado. Infecção de pele e tecido celular por Staphylococcus strepto. Utilizado em sepsis e endocardite, né, que não deu certo com outros fármacos. E uma alternativa contra a gram-positiva resistente à vancomicina e teicoplanina. Bruno, ela é linda e perfeita, mas tem um efeito colateral. Tá? Miosite. Então, o paciente tem fraqueza muscular, mialgia nas mãos, punhos e antebraço. A creatinoquinase sérica aumenta, mas é por causa do uso do medicamento, que volta ao normal quando o medicamento para de ser utilizado. Fechando para vocês uma tabela legal, interessante, comparando vancomicina, daptomicina e a telavancina. Então, tem aqui, ó, mecanismo de ação, farmacodinâmica, espectro próprio delas, via administração, farmacocinética, efeitos adversos próprios de cada uma e pontos importantes da gente levantar aqui para ter as informações relacionadas a esses antibióticos. Encerra aqui essa parte do estudo dos antibióticos, que são inibidores da síntese da parede celular, que são extremamente utilizados na clínica. Espero que tenham gostado e até um próximo encontro nosso.